Você quer manipular dados no MongoDB sem ter que ficar naquela tela preta com letrinha verde, naquele terminal lá? Mesmo que já tenha lançado um novo shell aí, aquele MongoSH, eu vou te mostrar nesse vídeo então uma interface gráfica para o seu MongoDB. Eu vou te ensinar como utilizar o Compass para fazer as suas manipulações e até umas métricas que ele mostra pra gente ali no final do vídeo também. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é já iniciar um MongoDB. Vou colocar um dbpath só para colocar, eu deixei uma pastinha aqui, MongoData, então de que ele vai guardar os arquivos físicos ali. Vou dar um Enter e temos um MongoDB rodando. Se por acaso você ainda não tem o MongoDB na sua máquina, você vai precisar de algum MongoDB em algum lugar para conectar com o seu Compass. Então dá uma olhadinha nesses cards aqui, que eu tenho vídeo sobre como instalar o MongoDB, tanto no Windows quanto no Linux, Mac, em tudo quanto é jeito. Maravilha, agora temos que ir atrás do Compass. Vamos dar uma olhadinha no site aqui do MongoDB Compass, eu vou deixar o link aí na descrição também. Só quero mostrar onde você vai conseguir baixar esse software. Aqui você vai escolher a plataforma que você tem, então escolhe a sua Mac, Windows, Ubuntu, e eu vou já iniciar o meu, chamando MongoDB Compass. E ele já me abre na parte de conexão aqui. E aqui eu já posso colocar aquela connection string do MongoDB, como do MongoDB, // tem até um exemplinho aqui. Não é isso que a gente vai fazer aqui. Eu tenho aqui um rodando, e eu tenho aqui um linkzinho onde eu quero colocar os fields, os campos ali de autenticação individualmente. Ele já vem com os valores default aqui, então o localhost é justamente onde eu estou rodando minha base, na porta tradicional do MongoDB. Então eu não vou precisar de nada disso, mas eu vou colocar uma autenticação. Eu preciso, já criei uma base para mostrar para vocês nesse vídeo aqui, e eu já criei um username ali para mim. Aqui você tem todos os tipos de conexão que o MongoDB pode fazer, todos que ele suporta, e eu vou clicar aqui em username e password. Eu criei aqui um Renan, coloquei uma senha 123 aqui, e a base que eu dei permissão para esse usuário que eu criei aqui para o vídeo é uma que se chama cursos. Então eu já criei esse banco de dados aqui para eu me conectar com o meu Compass. Caso você não saiba como fazer isso, você tá comendo bola, hein? Porque não é legal você deixar um banco de dados com username root para todo mundo. E é importante, hein? Então olha só, depois desse vídeo, dá uma olhadinha que tem umas coisas que você não pode deixar de fazer quando você tá utilizando o MongoDB em produção. Vamos voltar aqui então. Vou clicar aqui já em Connect, conectamos aqui, já estamos dentro da nossa base. Você dá uma olhadinha, que enquanto ele carrega, você já consegue ver ali quais tipos de database eu tenho. Então temos ali as tradicionais e tem a curso que eu comentei que eu criei. Vamos dar uma olhadinha nela pra gente ver o que a gente pode explorar aqui no nosso Compass. Logo aqui em cima nós temos um Create Collection, e aqui eu posso criar uma collection sem utilizar de fato o comando db.createCollection. Então aqui você consegue fazer de uma forma visual, que é o ponto disso tudo, né? Então vamos criar aqui uma collection chamada animais, não vai ter muito a ver com o nome da base, mas tudo bem. E aqui você já pode, por exemplo, em flags que você colocaria como opções no seu comando create collection, você tem ali como checkbox. Então se eu quero que ela seja uma capped collection, ou de repente que ela seja um time series, basta você clicar aqui e configurar todos os parâmetros de uma maneira bem fácil. Você vai ver que essa é uma interface muito bem pensada para isso, na verdade. Tudo é muito fácil de fazer nela. Se você reparar aqui, antes estava 0 KB, agora já tem 12, quer dizer, é muito legal que você consegue ver quanto de disco sua base vai ocupando ao longo do tempo. O Compass deixa isso muito fácil. E aqui no meu animais, agora sim eu já estou na visão onde eu entrei numa collection já de fato. Repara aqui em cima que ele está com curso.animais. Aqui é como se fosse um db.animais ali. E agora a gente vai montando as outras partes dos nossos comandos aqui. Eu tenho uma parte para fazer query. Vamos colocar um dado qualquer aqui então para a gente brincar. Depois eu importo ali uma listinha para a gente poder fazer umas queries. Eu tenho aqui esse botão Add Data, e aí sim você pode importar um arquivo que pode ser um JSON. Vou mostrar isso mais para frente no vídeo, ou inserir um documento. E agora aqui é o seguinte, você tem duas visualizações. Você tem tanto esse formato de JSON, que na verdade é uma versão estendida do JSON para o MongoDB, que tem esses dólarzinhos aqui, como você pode vir da maneira mais fácil ainda, que é simplesmente clicando aqui em Add Another Field. E por exemplo, a gente criou a collection animais, vamos colocar espécie capivara, e aqui ele já vai entender que é uma string. Vamos colocar tamanho, por exemplo, não sei quanto é, vamos botar uns 45 centímetros de repente de altura, e aqui você pode mudar, por exemplo, para um int 32 ou um double. Vamos guardar como double. Agora eu tenho um formato numérico aqui guardando o tamanho, e tudo isso com caixinhas. Muito bem, eu posso clicar agora em insert, você vai ver que o documento já vai estar lá, e para inspecionar ele é mais legal ainda, é mais fácil ainda. Até quando você tem embedded documentos, eu já vou mostrar isso, fica muito legal. Se você quiser alterar alguma coisa, basta clicar aqui em Edit, e você tem também todas as opções, como vamos transformar esse tamanho aqui num string, por exemplo. Clique em Update e já era, ele já conseguiu fazer uma transformação. E vamos combinar que muitas vezes fazer uns métodos updates no terminal é um pouco cansativo. Bom, muito bom, mas eu acho que a nossa capivarinha aqui não vai ter muito a oferecer pra gente explorar o nosso Compass. Eu vou importar agora a mesma base que eu ofereço para meus alunos ali no meu curso de MongoDB, e é uma base, uma listona gigantesca de Pokémons. Então vai ter as espécies, pontos de ataque e defesa. A gente vai conseguir
conseguir ter uma noção legal de muitas funcionalidades aqui no Compass. Então vamos lá, vou criar mais uma collection, agora chamada de Pokémons. Vamos clicar aqui em Create Collection e olha só minha collectionzinha aqui, já tem a de Pokémon. Vou vir em Add Data novamente, mas dessa vez, como eu falei, eu quero importar um arquivo. Então agora eu vou clicar aqui em Browse, basta eu selecionar esse arquivo e eu já tenho aqui o meu Pokémon.json. Vou deixar aqui para você um link no GitHub com esse arquivo aqui na descrição, beleza? Então eu vou clicar aqui e vou abrir esse arquivo, ele já identificou que é um JSON, você poderia também importar um CSV nele. Vou clicar aqui em Import e aí ele já fez tudo sozinho pra gente. E agora nós já temos aqui 800 Pokémonzinhos carregados. Vamos dar uma olhadinha aqui que a gente pode brincar aqui no nosso Compass. A primeira coisa que é importante observar é que você tem uma paginação aqui. Então repare que ele pegou só os 20 primeiros que estão nessa lista aqui. E caso eu queira visualizar os próximos documentos, eu vou precisar andar com a setinha para o lado aqui. Isso já é bem legal porque vai sempre manter a sua interface gráfica leve, né? Ainda que a gente tenha 800 documentos, ele não vai querer carregar tudo de uma vez e travar tudo. Você tem também várias visualizações diferentes dos seus objetos. Então dá uma olhadinha nesse Bulbasaur aqui que é o primeiro. Nós temos aqui o Types, que na verdade é um array, e aí ele já mostra pra gente com um formatinho de listinha. Você pode ter aqui a visualização tradicional em modo JSON, aqui é um JSON puro mesmo, e você pode ainda ter uma visualização de tabelinha. Isso ajuda pra caramba pra você ter alguma noção de como que tá a sua base, de repente ordenar algumas coisas, procurar, mais fácil para editar. Esse daqui, a tabelinha inclusive, eu posso editar sem ter que abrir o documento. Basta eu clicar aqui dentro da caixinha mesmo, dar um Enter e ele já editou. Eu não preciso clicar no botãozinho editar como eu faço com as outras versões. Bem, inclusive esse daqui também te permite uma edição um pouco mais raiz aí, caso você queira realmente acessar o seu documento como se fosse um arquivinho JSON mesmo. Então, por exemplo, novo campo, vou colocar aqui 456, vírgula, ele ainda consegue ver se tem erro ou não para você. Isso também é bem legal, ajuda até para quem tá aprendendo MongoDB, né? Clica no Replace, já era, salvamos. E olha que interessante, aqui, quando você digita db.collection, no caso Pokémons, db.pokémons.find, você passa um objeto ali, que é justamente o objeto de query. É esse objeto que você vai ter que pensar aqui. Então vamos colocar, por exemplo, eu sei que nós temos aqui uma propriedade, um field ataque para cada Pokémon. E uma coisa que a gente pode fazer é pegar quais são os Pokémons mais fortes. Vamos supor que eu queira os ataques acima de 80. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, que eu quero o ataque. Olha só que ele já dá um autocomplete aqui pra gente, como é bem mais confortável do que fazer no terminal. Vou abrir uma outra chavinha aqui, porque eu quero usar um operador de GT, né? Greater than. E olha só, ele vai completando todo pra mim. Posso colocar um 80, rodar um Enter e ele já fez a query para mim. Repare que aqui, antes tinha 800, aqui eu já tô listando apenas os documentos que tem acima de 80 no field de ataque. Se eu colocar, por exemplo, para 90, a gente vai ver esse número reduzindo. E a paginaçãozinha tá aqui, bonitona para você. Isso é bem legal mesmo de você fazer essas queries. Ah, Renan, mas aqui a gente coloca o que vai no parâmetro do find. Mas e se eu precisar do segundo parâmetro, que tem ali umas opções ou uns projections? Você tem aqui nesses options, justamente. Então, caso você queira ali os seus documentos de project, você consegue criar aqui também. Vamos supor que eu queira apenas ter o nome e eu queira também, para conferir, né, o ataque na saída dos meus documentos. E eu não quero nem o meu _id. Posso clicar Enter e olha só, é como se ele montasse para você o seu comando da maneira mais correta possível. Podemos ainda também ordenar, para a gente fechar essa parte de query, ordenar justamente pelo ataque. Mas vamos colocar, por exemplo, Pokémon 1 e olha só, acabei de ordenar do mais fraco para o mais forte, então de maneira crescente. Basta eu inverter aqui, se eu quiser encontrar o Pokémon mais forte, o máximo então é 190. E aqui você consegue construir a sua query de uma maneira bem agradável, onde ele consegue fazer várias validações para você e tudo mais. E esse cara tem uma opção também de exportar o que você construiu aqui na interface dele para a linguagem que você está utilizando. Ele não tem muito suporte para muitas linguagens ainda, mas se for uma dessas 4 aqui, ele vai render bem para você. Se você clicar aqui, pode parecer que isso aqui não ajuda nada, mas include driver syntax aqui, ele já vai montar algo um pouco maior para você, já vai incluir o projection, o sort e tudo mais. É um pouco rudimentar, mas de repente pode te ajudar justamente a aprender o MongoDB e conseguir construir as suas queries na linguagem de programação que você está trabalhando. Então vamos fechar isso daqui, vamos dar uma olhadinha então nas outras abas que nós temos. Eu prometi uns gráficos para vocês ainda. Aproveita, deixa um like nesse vídeo aqui então se você tá gostando e considera se inscrever, porque toda semana eu tô vindo aqui dando uma dica nova para você de programação. Vamos dar uma olhadinha então, a segunda aba que nós temos aqui é o Aggregations. Essa abinha é bem legal, ela torna a complexidade do aggregation muito menor. E aqui você consegue construir cada pipe do seu aggregation de maneira separada, sempre clicando aqui em Add Stage. Cada stage do seu pipeline vai ficar de uma maneira separada. E especialmente isso para aprender aggregation
Ratio é muito legal, muito conveniente. Nós temos também aqui uma parte de esquema, onde você consegue visualizar alguns dados. Isso aqui é muito interessante. Vou dar um colapse nesse Options aqui, vamos clicar em Analyze Schema. E olha que interessante aqui, ele já consegue algumas métricas dos seus dados. Esses gráficos são muito interessantes, principalmente quando você entra num projeto e você precisa entender quais dados que você está trabalhando ali, né? Dá uma olhadinha então. Aqui ele sabe que o ataque ele é do tipo int32 em 100% dos casos, lembrando que o MongoDB ele é schemaless, né? Então você pode muito bem ter algum campo ali que em alguns documentos ele é int32, em alguns é string, outros é um object, sabe-se lá, né? Então ele vai mostrar, ele vai denunciar tudo isso aqui para você de uma maneira bem interativa. Aqui você tem um grafiquinho ainda, olha que legal. Nós temos 17% da nossa base, ela tem ataque menor do que 100, olha que interessante. A gente tem algumas informações, ele roda um monte de query ali para você, para te trazer alguns dados que ele acha relevante, né? Nós temos aqui, por exemplo, o name também é um string, e ele mostra alguns exemplares aqui. E na verdade ele está fazendo isso com o meu projection também, então eu vou excluir toda essa query aqui porque eu quero analisar os dados inteiros, não quero fazer um filtro nem nada. Olha só como as coisas mudaram já. E agora eu tirei a query ali de pegar só os pokémons mais fortes e também os projections, a gente vai conseguir ver todos os dados que o nosso Compass gerou pra gente. Agora um gráfico um pouco maiorzinho, um pouco mais refletindo ali toda a nossa base. Nós temos também de defesa. Aqui você consegue ter uma boa ideia dos seus dados. Olha só, nós temos as gerações aqui, nós temos no caso 6 gerações, dá pra ver quais tem mais, quais tem menos e tal. Com HP mesma coisa. Olha só, nós temos um campo Legendary, que mostra se o Pokémon é do tipo legendário ou não, e ele é um campo booleano. Nós temos então 8% de True apenas. Aqui a gente já consegue responder a pergunta: qual é a porcentagem, quantos Pokémons do tipo legendário você tem? E essa pergunta, é claro, você pode adaptar para qualquer campo booleano, né? Tem só mais uma coisinha que eu quero mostrar para você, é assim que ele mostra os arrays também. Nós temos um campo Types ali, que são os tipos de Pokémon, você pode dar uma olhadinha na base que eu vou deixar aí. E ele mostra, por exemplo, que a média de elementos dentro dos arrays é de 1.52, sendo que o mínimo é 1 e o máximo é 2. Então é um array que contém 1 ou 2 elementos e a média é 1.52. Ele tira essas métricas para você aí. Nós podemos também usar uma query de explain, então agora eu vou ressuscitar aquela query de pokémons fortes. Ressuscitei ela aqui, vou clicar no explain e é como se fosse aquele comando explain que nós temos no shell mesmo. Ele mostra aqui que ele não foi utilizado no index, no ataque, e ele teve que fazer o call scan. Isso aqui são umas informações importantes caso você esteja dando uma manutenção numa base, então ele é bem completinho. E nós podemos então criar indexes, por exemplo. Vamos criar um no ataque aqui rapidinho, ascendente. Vou criar aqui index de ataque, apesar dele poder criar um nome genérico default para você ali, igual o MongoDB faz. E agora, se eu rodar explain novamente, ele já mostra aqui que ele foi utilizado a query ataque que eu acabei de criar. E se quiser saber mais sobre index no MongoDB, clica aqui no card, é claro que a gente vai ter um videozinho falando sobre index também. Bom, e além de tudo que a gente viu que a gente pode fazer com o Compass, ele ainda mostra de quebra um resuminho da sua base aqui. Como eu tô no cursos.pokemons, ele mostra que tem 800 documentos, que o tamanho é de 107 KB, a média dos documentos ali, quantos indexes eles possuem. Então você tem algumas informações bem relevantes ali, é um bom painel de controle aí para o seu banco de dados. E é isso aí, meu queridão, gostou do Compass? Eu garanto que se você dar uma olhadinha no meu canal, você vai achar alguma outra coisinha que você vai gostar, tanto ou até mais quanto esse Compass aqui. Então dá uma olhadinha lá, beleza? Grande abraço, fica com o próximo vídeo.